Mas se você quiser o desenho todo, vermelhinho, sem sombrear, sem nada, pode fazer também. Né? Você vai pintar do jeito que você achar mais bonito. Depois eu vou mostrar uns riscos aqui pra vocês. É cada coisa uma mais linda do que a outra. Esse daqui é só para demonstrar a técnica mesmo. Eu peguei essa blusinha, é uma blusinha que uma vez ou nunca eu uso só em casa, é só para demonstrar a técnica mesmo. Tipo bem tecido. Eu gosto mesmo de pintar no tecido branco. É bom deixar bastante cor assim, porque depois quando a gente passar para o próximo passo, essa cera grossinha que ficou aqui, o excesso dela todinho vai sair quando a gente passar o ferro, vai sair no guardanapo ou na toalha de papel. Porque no próximo passo aqui, o que a gente faz? Depois que o seu desenho está todo pintado do jeitinho que você quer, né? Por exemplo, esses desenhos mais trabalhados aqui, você leva um pouco mais de tempo para pintar, até você escolher as cores que você vai pintar cada parte. Depois que você pintar o desenho todinho, que ele tiver do jeitinho que você quer, aí você tira a lixa. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode usar guardanapo, toalha de papel. O que eu só não aconselho usar é aquele guardanapo que parece um plásticozinho, aquele bem fininho, que parece de plástico, aquele eu não aconselho usar não. Porque ele não absorve bem a cera na hora de passar o ferro. Você pode estar colocando o guardanapo só por cima, mas eu particularmente gosto de colocar o guardanapo por baixo aqui do desenho e por cima do desenho também. Aí, depois que ele tá, né, já pintadinho, tudo certinho. Esse contorno faz por último? De preto? O contorno, a gente tem que passar o ferro antes. Depois do ferro, antes da termolina, a gente faz o contorno. O ferro pode ser na temperatura algodão, vai ser bem quente para passar. Oi. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o ferro quente e vai passar aqui em cima do nosso desenho. Aí ó, o excesso de cera, ele vai saindo aqui do papel. Ele deixa também mais uniforme o desenho, né? Sim,
causa da cera que derrete, assenta a cor. Exatamente. Ela espalha um pouco melhor a cor. Aí não precisa passar muito, porque o que tem que sair de cera sai rápido. Não precisa ficar passando toda a vida, não, porque ó, o que tem que sair de cera, ela sai rapidinho. Aí é só tirar, ó, você já sente que não tem aquela cera grossa mais. E já, o desenho já não está tão grosso como ele estava antes. Você quer ir pro carrinho? Deixa a mãe colocar aqui na minha maracota. Ó, você já passa e já não sai mais cera. Porque a cera que tinha que sair, ela já saiu. Já não tem mais cera. Quer sentar no carrinho? Então, o ferro é só para isso. Depois que você terminou de pintar o desenho, pintou o desenho todinho, Que é a minha. Para não correr o risco de não esquecer. Então, depois que pintou o desenho todinho, que passou o ferro, tirou o excesso de cera, que já não tem mais aquela cera grossa, aí a gente vai entrar com a pergolina. Assim é melhor. Você tem que contornar? Ah, é verdade, obrigada. Na verdade, não tem que contornar. Eu, na verdade, gosto de contornar o desenho, que eu acho que ele fica mais definido. Igual aqui, por exemplo, se eu não tivesse contornado, né, ia ficar meio espalhadinho. Mas e se aqui você, por exemplo, se você for aqui, você escolhe um carbono. Se Sim. deixasse só com a marca do carbono, também fica bom. Não esse, pelo menos não esse carbono de tecido. Não fica. Porque ele fica muito apagado. O carbono de tecido fica muito apagado. Então só a marca do carbono não é suficiente. Essa caneta aqui é aquela caneta de marcar CD. Né? Essa caneta aqui ela não é de tecido. Essa caneta. Deixa eu colocar aqui. Essa caneta aqui é a caneta de tecido. Né? Essa aqui é a caneta de tecido, só que ela tem uma ponta mais grossa. Então, quando é desenho pequeno, assim, que tem muito detalhe, eu prefiro fazer com essa caneta aqui. Que vai ficar. A caneta de CD está contornada aqui. Esse daqui eu já lavei várias vezes. Né? Tanto que já está até começando a desbotar. Porque esse daqui, pano de prata, eu lavava pelo menos as 2 vezes por semana. Então já foi lavado muitas vezes, apesar de estar sujo, né? Mas lavo bastante. Então, você vai pegar e vai contornar o desenho. Se você quiser, por exemplo, esse coraçãozinho aqui, se você não quisesse contornar, também não tem problema. Eu é que particularmente eu gosto de contornar. Eu acho que o desenho ele fica mais marcante contornando. Tanto que essas marcas aqui eu fiz com a caneta. Para ficar tipo parecendo um assoalho aqui, eu risquei com a caneta mesmo. Aqui eu escrevi com a caneta, contornei tudo com a caneta. Esses detalhezinhos dos desenhos, você pode fazer com a caneta permanente. Não necessariamente você tem que fazer com giz de cera, não. Se é um desenho maior, né, você pode contornar com a caneta de tecido também sem problema. Desenho contornado, aí a gente vai entrar com a termolina leitosa. O que a termolina leitosa ela faz? Ela impermeabiliza o tecido, ou seja, se você faz o seu desenho de cera no tecido e não usa a termolina leitosa para impermeabilizar, quando você lavar, além de manchar a roupa, o desenho vai sair. Vai ficar só o contorno, porque o contorno foi feito de caneta permanente. Mas o desenho ele vai sair todinho. Né? Aquele guardanapinho ainda está aqui embaixo, eu gosto de deixar para não molhar a parte de baixo do tecido. Né? Aí o que a gente vai fazer?
Deve, A gente tem que trazer alguma coisa para colocar um pouquinho de termolina. deixa na tampa. Você leva. Quando é, por exemplo, um tecido fininho, como de fralda, uma blusa de malha que é mais fina, só uma mãozinha de termolina já é suficiente. Já o pano de prato, aí o que a gente faz? Não precisa fazer uma margem por fora assim da termolina, não. Você pode passar ela assim, ó, bem em cima do desenho. Se você quiser sair só um tiquinho assim, é o suficiente. Aí você vai passar a termolina sobre ele. É de velho, Nossa, demais. Um vidro desse daí dá pra pintar. Vocês podem ver que eu não levo muito jeito com pincel, né? Por isso que eu não pinto com tinta. Eu não tenho nenhuma coordenação com pincel. E depois que seca, gente, ela fica transparente, ela não aparece. É só impermeabiliza o tecido mesmo. Aí pode passar uma camadinha generosa de termolina. As primeiras vezes que lavar, essa parte do tecido vai ficar um pouquinho durinha, mas à medida que você for lavando, ela vai amolecendo. Aqui, passou a termolina. Aí tem um detalhezinho também. Depois que passou a termolina, são 3 dias para secar. Não pode lavar antes de 3 dias. Se você lavar antes de 3 dias, corre o risco do desenho sair, porque a termolina não alcançou a secagem completa. Então ela precisa de 3 dias para secar. Aí você deixa o tecido, a camisa, o pano de prato, o caminho de mesa, o que você pintou, você deixa lá no cantinho separado, pendurado num varalzinho dentro de casa, durante 3 dias. Depois de 3 dias, você pode lavar, que o desenho não vai sair. E vai voltar aquela cor bonita também.